Hi people, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente veio aqui trazendo uma pessoa especial e nova nesse canal também, que é a Nia Lopes, e ela vai explicar um pouquinho mais sobre a nova lista de South Australia. Seja bem-vinda, Nia, ao nosso canal. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Se apresenta, porque a gente sempre tem o Cláudio, né, e a Ju aqui no nosso canal dando dicas sobre imigração. E agora você é uma carinha nova aqui no nosso canal, então diz aí para os nossos seguidores quem que você é. Bom, eu sou Nia Lopes, na verdade meu nome é Edivânia, mas aqui na Austrália ninguém me conhece como Edivânia, eu virei Nia. Eu cheguei na Austrália em 99, me tornei agente de imigração em 2006 e desde então tenho tentado ajudar, né, as pessoas a realizarem o sonho de migrar aqui para a Austrália. Sim. E vamos aqui hoje dar mais algumas dicas, né, falar um pouquinho das das novidades em South Australia. Que tem várias, né? Muitas, né? Com certeza. E se tem uma pessoa que entende South Australia, gente, é essa mulher, viu? Ai, meu Deus. Ela entende, tem bastante experiência. Nossa, é definitivamente uma pessoa muito boa pra gente consultar, pra gente saber, tirar dúvidas, né? Enfim, vou deixar aqui todos os contatos dela aqui embaixo, caso vocês também tenham interesse de marcar uma consulta com a Nia. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Mas, Nia, vamos direto ao ponto aí, porque eu sei que tem O pessoal várias tá perguntas. curioso, né? Tem várias. Vamos lá, só pra gente contextualizar primeiro, né? A gente agora, por conta de 2020, muita gente, né, com as fronteiras fechadas e muita gente também esperando para poder vir do Brasil para cá, pessoas que estão aqui querendo migrar, tem uma série de vertentes acontecendo ao mesmo tempo em termos de migração. O que você vê assim, né, porque a Austrália acabou meio que demorando um pouco para liberar essas listas, geralmente ela libera todo meio de ano, não é mesmo? Exato. Que é o ano fiscal que a gente fala aqui. Isso. E esse ano foi totalmente diferente, atípico, né? Então, agora acabou de sair essa lista de South Australia, foi uma das últimas a sair, né? A última a sair. E a lista saiu ontem. O que você achou dessa lista? Qual a sua opinião? O que você, comparado até com os outros estados? Olha, foi uma surpresa muito agradável para todos nós aqui em South Australia, porque a gente estava esperando, a maioria dos outros estados deu uma enxugada muito grande na lista de ocupações, né? Então, South Australia não, continuou com um grande número de ocupações, os requerimentos não mudaram muitos, alguns até foram facilitados, né? Então, assim, a gente teve uma surpresa agradável, porque durante todo esse ano, principalmente o ano passado, com a pandemia, a gente tinha, assim, um pouco de receio, né, que as coisas pudessem não ser tão boas, né, em função de que a Austrália está tentando se recuperar, né, tentando reativar a economia, mas a gente ficou feliz, na verdade, porque tivemos boas notícias. Pois é, e geralmente os agentes de imigração são as pessoas que acabam dando as boas notícias ou as más notícias, né? Vocês ficam entre a imigração e as pessoas que querem migrar. Então, enfim, que bom que a gente tem aí uma lista boa, extensa, né? E o que você achou das ocupações, assim? Quais foram as principais? Porque a gente sempre tem aquelas profissões que sempre estão na lista, né? Com certeza. O que apareceu nessa lista, assim, que mais chama atenção? Os trades occupations, né, as ocupações tipo o chefe, o carpinteiro, o mecânico de automóvel, que a gente tinha um certo receio que iam sair da lista, porque em outros estados essas ocupações saíram, Não, eles continuam na lista, né? Os engenheiros continuam na lista, o pessoal da área de marketing, inclusive os accountants, né? Enquanto os outros estados tiraram o accountant da lista, South Australia permaneceu com o accountant. Então isso foi uma excelente notícia. Apesar dos vistos terem um pouco reduzidos, a quantidade de vistos terem sido um pouco reduzidos, mas as ocupações continuam lá, e isso que é o mais importante, né? Que continuam dando oportunidade a todos os profissionais que estão aqui em South Australia, enquanto os outros estados, a maioria deu uma enxugada, a gente permaneceu no mesmo. Que bom! Excelente notícia! O que
acontece? Por exemplo, o Sydney, né, eles consideraram só as ocupações que são consideradas essenciais, né, para recuperação por conta do Covid. Então, são pouquíssimas, né, são pessoas talvez da área mais de saúde, né, são bem específicas, né. E aqui, graças a Deus, as coisas ainda continuam. Continua na mesma. E uma das coisas que a gente estava imaginando, por exemplo, é que se você estudou aqui em South Austrália, os requerimentos iam ser, assim, um pouco mais exigentes, porque ainda tem os profissionais que já estavam aqui, não, continuam no mesmo, né? Não teve uma grande alteração. Se você estudou aqui em South Austrália, você precisa estar trabalhando 3 meses na sua ocupação. E ainda existem os outros caminhos anteriores, né? Se você não estudou, mas se você está trabalhando aqui por 1 ano, né, você pode aplicar por um visto. Se você está trabalhando por 6 meses, você pode aplicar para outro visto. Então, existe uma flexibilidade bem grande que não mudou muito em relação ao ano passado, o que deixou a gente bem aliviado. Que bom! Né? E quando a gente fala dessa lista, gente, só lembrando, ou para quem ainda não está muito familiarizado com esses termos, é a lista do Skilled Visa. Então, não tem a ver com a de sponsor, não tem a ver com Partner Visa, são outros vistos que demandam de outras análises, né, Nia? Exatamente. E South Austrália fez hoje o website deles, que a gente sempre reclamou muito do website de South Austrália, que era extremamente complicado, você tinha que, né, ficar indo de uma página para outra. Eles fizeram uma coisa excelente. Quando você entra no site agora, você coloca lá a tua ocupação, ficou bem mais claro, bem mais acessível, inclusive para quem está no Brasil, né, pode entrar no website e já pode ter uma ideia do que se espera da ocupação. Excelente. Coisa que antes você tinha que ficar navegando, pulando página, era uma tortura, inclusive pra gente como agente de imigração, né? Agora ficou bem mais acessível. O único que não abriu ainda é para quem está offshore, né? A Austrália ainda está com as bordas, né, fechadas para as pessoas que estão morando fora da Austrália, mas a gente espera que com a abertura, né, das fronteiras, os profissionais possam vir, os estudantes podem começar a vir, e o fato de que South Austrália não mudou muito a lista de ocupações significa que quando as bordas abrirem, as oportunidades vão continuar abertas da mesma forma. Faz muito sentido. Né? O que também é uma excelente notícia para quem está fora e esperando vir para cá, né? Seja um estudante, seja um profissional qualificado. Essa lista é uma indicação de que a gente ainda vai precisar de muito profissional qualificado aqui, especialmente em South Austrália. Sem dúvida, porque por conta das fronteiras terem fechado, muita gente não conseguiu vir, que estava já planejando, e essa é uma indústria, né, de imigração e de intercâmbio que é muito forte na Austrália, e também tem as pessoas que estavam aqui que foram embora, então a gente só está perdendo gente, na verdade, né? Exato. E, por exemplo, as pessoas que hoje moram em outras cidades que não são consideradas regionais, né, Sydney, Melbourne, essas grandes metrópoles, ainda é negócio mudar dessas cidades para South Australia em termos de imigração? Eu sou suspeita, óbvio, né? Como morando em South Austrália por 21 anos, eu sou meio suspeita, né? Mas eu diria assim, hoje as áreas regionais, South Austrália, Northern Territory, né, Darwin e Tasmânia ainda continuam sendo as áreas principais para aqueles que querem ter um pouquinho maior de oportunidades, né? Eu diria que antes de você se despencar de Sydney, de Melbourne, de Brisbane, consulte um agente, né? Veja quais são as suas possibilidades, vale a pena, não vale a pena, porque existem algumas ocupações nesses outros estados que eles também estão patrocinando. Sim. Né? Apesar de que Queensland, New South Wales e Victoria, eles, como tem um grande número, um número maior populacional, inclusive as pessoas, né, maiores ofertas de emprego, a tendência das pessoas é irem para esses estados primeiro. Há oportunidade nesses estados também, mas South Austrália, né, continua ainda sendo uma ótima escolha. E é interessante porque acho que em termos até de histórico, né, me corrija se eu estiver errada, porque você já tem bastante experiência neste mercado, mas acho que South Australia, ela é mais flat, ela não é assim, deixa de ser regional, depois volta a ser regional. Em termos de histórico, né, de imigração, eu acho que ela é um dos lugares mais consistentes, né, em termos de não mudar
tanto assim, e eu acho que isso, pra gente que é imigrante, traz uma certa confiança, Com né? certeza. Salto Austrália tem essa história, apesar de a gente ser considerado um estado conservador, mas Salto Austrália tem uma história de imigração constante. Eles não têm, em comparação a outros estados, Salto Austrália mantém a lista de ocupações basicamente a mesma por muito tempo. As condições para você, né, para eles te patrocinarem para os vistos também não mudam radicalmente como alguns outros estados. Então é verdade, sim, Salto Austrália tem uma constância, eu acho que é a palavra, né? Tem uma constância no processo de imigração que, para as pessoas que estão abandonando o Brasil, que vêm para cá, que querem estudar, dá uma certa segurança, né? Você não vai ter que, de repente, sair correndo e ir para outro estado. Sim. Então, é verdade. E com relação à duração dessa lista, que teve bastante gente no Instagram que me mandou essa pergunta, né? Eu pedi para eles mandarem para mim. E quanto tempo essa lista vai durar? Ela vai durar só até o meio do ano, depois vai trocar? Ou isso ainda não está muito claro? A gente não tenho como, infelizmente, responder isso agora, mas pela quantidade de ocupações disponíveis no momento, eu não acredito que vai mudar radicalmente, ok, para o próximo ano financeiro, que é quando o novo ano começa, né, em termos de imigração. Somente se o governo federal fizer uma mudança radical na lista de ocupações, talvez Salto Austrália, of course, tem que se, né, adaptar. Mas eu não vejo uma grande mudança para o próximo ano. Não, na verdade, eu acredito que se essa mudança fosse ocorrer, teria sido agora. Já aproveitava, Já tem a desculpa perfeita, é a pandemia, né? Porque tudo agora é uma desculpa, é a pandemia. Então a pandemia fez a gente mudar radicalmente, o que não aconteceu, então eu não acredito que vai acontecer, a não ser que venha de cima. Mas não acho que não, porque a Austrália precisa se recuperar economicamente, né? Sem dúvida. E para as pessoas que ainda estão no Brasil, que a gente estava falando, né, que pelo menos já dá para ter uma ideia, dá para entrar no site, fazer uma pesquisa e entender mais ou menos o que eles estão esperando, qual a dica que você daria para as pessoas? Porque eu sei que eles estão muito agoniados, tadinhos, que eles querem estar aqui e não conseguem, mas também eu acho que também não é uma desculpa para não fazer nada. Eu acho que tem coisas que eles podem ir adiantando, né? Você tem alguma dica assim de ouro para eles? Eu brinco sempre, eu sou uma mãe chata, né? Porque assim, pela minha experiência, né, de todos esses anos, eu vejo pessoas com qualificação, com experiência de trabalho no Brasil, que tinham tudo para aplicar para um visto aqui na Austrália. E aí adivinha o que acontece? Inglês. Sempre pega, né? É o inglês que eu brinco que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos imigrantes. Então, quando você está aí no Brasil, começa a estudar, pratique. Eu brinco, quando eu vim para a Austrália, eu não sabia falar inglês. Bem a gente acha que sabe, né? Mas quando chega aqui, a gente percebe que não sabe nada. Né? É verdade. Mas o que eu fiz, né? Eu comecei a assistir muita televisão, eu comecei a ler. Como eu não entendia nada, eu comecei a ler livro de criança, porque pelo menos os livros de sentenças curtinhas, né, eu conseguia entender. Então eu digo, enquanto vocês estão no Brasil, usem esse tempo para aprimorar o inglês. Porque hoje eu vejo muita gente chega aqui e acaba deixando o inglês de lado, aí chega na hora de aplicar o visto, não tem inglês. Primeira minha dica fundamental: estude inglês, aprimore o seu inglês. Sim. Segunda dica, né? Olha a lista de ocupações, veja o que é preciso para aquela lista de ocupações. Enquanto você tá no Brasil, é tempo de você começar a se planejar, né? Começar a se organizar. Veja, ok, eu sou engenheiro, o que eu preciso para emigrar para a Austrália como engenheiro? Eu sou professora, eu sou advogado, né? Veja quais são os requerimentos, já tenha uma noção. Porque às vezes eu fico muito triste quando eu pego um cliente que recém veio do Brasil, né, chegou aqui, não tinha a menor noção, tinha assim uma ilusão, que era só chegar aqui e as coisas iam acontecer, e às vezes não funciona assim. É verdade. Então eu brinco, faça o seu tema de casa, né? Faça o seu homework. Veja o que é preciso para realizar o seu sonho. Se, por exemplo, você descobriu que a tua ocupação não está na lista, pensa, o que eu gostaria de ser, o que é outra coisa, né? Comece a fazer o seu planejamento.
em inglês, a sua ocupação, veja a lista e o que é preciso. Isso você pode fazer do Brasil sem problema nenhum. Com certeza. Né? Não custa Já se nada. preparar para vir para cá, já adiantando steps. Sim. E lembrando que quando você entrar na lista, gente, aliás, no site do South Australia, por exemplo, se você tem interesse de vir pra cá, às vezes não é a tradução no pé da letra daquela profissão. Às vezes você vai procurar a profissão sua no Brasil, você não vai achar, vai ficar desesperado achando que não tá na lista, mas procure se informar. Também tem alguns sites, né? Tem algum site que você recomendaria que a pessoa pudesse fazer esse depara? Porque, por exemplo, chefe a gente sabe, né? Que chefe é chefe, só não tem o E no final. Né? E é isso. Mas tem algumas profissões que às vezes não é exatamente o que está escrito no site, que é o que você traduziu ao pé da letra. Tem como ajudar essas pessoas a encontrar com a nomenclatura certa? Tem sim. Existe um site que chama-se ANZCO, que é ANZSCO. Vou deixar aqui embaixo para vocês, para facilitar. Eu brinco que é a Bíblia de Ocupações da Austrália. Então, se você quer saber qual é a sua ocupação, o que a sua ocupação faz, porque às vezes, né, as pessoas dizem assim, eu sou isso, aí quando você vai procurar nesse livro, não é exatamente o mesmo nome, como você falou, não match. E a Bíblia da Ocupação diz qual é as ocupações e o que cada ocupação faz. E se você não sabe exatamente onde se encaixa a sua ocupação, coloque uma palavra-chave. E aí vai mostrar todas as ocupações com aquela palavra-chave que você, né, colocou na busca. Essa é uma dica, esse site é um site que eu, como agente, todos os agentes de imigração, na verdade, consultam para, vamos dizer, encaixar a ocupação com o que essa ocupação faz na Austrália. Então, essa é a minha dica. Muito bom. E Nia, a minha última pergunta, porque a gente está bombardeando ela aqui de perguntas. Diante assim de toda a sua experiência, quais são os principais requisitos que você acredita assim que os estados hoje pedem, que as pessoas já podem aí se adiantar e se preparar, sendo aqui ou sendo no Brasil? Okay. Hoje a maioria dos estados, enquanto as bordas estão fechadas e mesmo quem está aqui, a maioria dos estados, para poder te ajudar a aplicar para um visto, eles pedem ou que você tenha estudado do estado pelo menos por um ano, um curso relacionado à sua ocupação, ou que você tenha pelo menos um ano de experiência, né, na sua ocupação. Então são duas coisas que vocês já podem começar também a pensar. Né? Ver quanto tempo de experiência de trabalho vocês vão precisar, se vocês vão precisar estudar, se vocês não vão precisar estudar, né? Todo esse planejamento pode ser feito, né? Os agentes de imigração estão preparados para te ajudar a fazer esse planejamento enquanto você está fora ou mesmo quando você chega aqui. Mas pela tendência hoje, eu brinco, né? A maioria, o governo australiano quer que você invista um pouquinho aqui. Uma mão de via dupla. Exato, né? Você investe um pouquinho aqui na tua educação, ou trabalhando um pouquinho aqui, pagando um pouquinho de taxas aqui, e eu te ajudo a aplicar para um visto. É verdade, faz sentido. E aí, por exemplo, essas pessoas que precisam trabalhar na área, né? Porque a maioria das pessoas vem com visto de estudante, né? Portanto, só podem trabalhar 40 horas quinzenais, o que a gente chama aqui de part-time, né? É válido esse tempo de experiência como part-time ou teria que ser full-time? Não. Em South Australia, por exemplo, você trabalhando part-time é válido. Okay? Alguns estados, não. Alguns estados você tem que estar trabalhando full-time. Mas a maioria dos estados, trabalhando as 20 horas semanais ou as 40 horas quinzenais, eles te ajudam a aplicar para o visto, né? Que é o que a gente chama o patrocínio do estado. Então, o trabalho hoje, 20 horas por semana, eu diria 90% dos estados é possível, sim. Excelente. Bem, Nia, quero muito agradecer aqui a sua vinda. Seu primeiro vídeo de estreia no nosso canal. Espero muito que você apareça diversas vezes aqui para tirar dúvidas do pessoal. Que ela é uma bíblia. Estou à disposição para ajudar, porque é a nossa realização como agente de imigração, né? Quando a gente liga para o cliente e diz: guess what? Seu visto foi aprovado. Ai, que gostoso. Né? É o que vale a pena, toda dor de cabeça, né? Lidar com o governo e tentar ajudar, mas a recompensa final não tem preço.
O Rodolfo, quando a gente faz vídeo com o Cláudio, fala que ele é o Jedi da migração. Essa aqui é a Mulher Maravilha. Vou tentar. Eu vou deixar todos os detalhes aqui, os contatos da Nia aqui na descrição, se você quiser falar com ela para fazer o seu planejamento, estando no Brasil ou estando aqui na Austrália, sempre vale a pena, a gente sempre bate nessa tecla, né, de não sair aí ouvindo o que os seus amigos dizem que você tem que fazer, mas sim falar com um profissional que realmente entende do assunto. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você por me ter aqui pela primeira vez e espero mesmo voltar mais vezes. Com certeza. E a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.